Pai do Senhor, meus irmãos, tô aqui no Gama, né, no setor sul, aqui é a 5 do setor sul, e eu passando, não tô bem de saúde e tal, passando, vi um senhor deitado ali. Ele tem até um colchão, mas não tinha coberta, não tinha nada. E algo me incomodou pra ir em casa buscar umas coisas, eu busquei uma coberta, busquei umas roupas e uma quentinha. Então cheguei ali, entreguei pra ele, não quero filmar ele por questão de ética. E eu aprendi uma coisa nessa vida, irmão. Na vida, você pode estar enfermo, você pode até estar inválido, mas não tem coisa pior do que você estar sozinho. E eu vejo pessoas que se preocupam com as outras quando não dá mais tempo, né? Quando ficou sabendo por a boca de alguém alguma fatalidade que aconteceu. Então, ele tá ali, ó, né? Quero filmar ele aqui, acho que dá pra ver. E tem nada pior, irmão, nessa vida do que ficar sozinho. Se você estiver inválido e tiver alguém para cuidar de você, amém. Você está inválido, mas não está sozinho. Se você estiver doente, mas tiver alguém para cuidar de você, amém. Você está doente, mas não está sozinho. Agora, muitas vezes você pode até ter saúde, mas está sozinho, irmão. Não é para o ser humano. O ser humano não foi feito para ficar só. A solitude não é, ela é diferente da solidão, né? É diferente de depressão. O estado de solitude é muito diferente. E é um estado muito ruim, né? Então Jesus, ele teve esse período de solitude. E nos dias de hoje a gente vê que você pode ajudar quem for, irmão. Pode fazer o que for, porque eu vou te falar. Tu acha que eu vim cheio de vontade de ajudar ele? Não, era algo que me impulsionava. Porque eu passei a desacreditar, sabe, em ajudar as pessoas. Eu passei a desacreditar pelo que nós estamos vendo, mas eu não posso me contaminar com o que está acontecendo, com o que essas pessoas fazem. Eu não posso me tornar igual a elas. E hoje são 2 de janeiro, né? São exatamente 10h40 da noite. Hoje eu fiquei muito triste, muito chateado, revoltado, com vontade mesmo, irmão. Porque essa é a vontade, de pegar o cara e passar por cima dele com o carro, matar ele. Essa é a minha vontade como carne, como ser humano. Um cara que eu não fiz nada, irmão, nada. Esse cara, 6 meses atrás, 6 meses não, 6 meses, junho do ano passado, esse cara me ofendeu sem eu fazer nada. Mas eu não disse nada a ele. Ele tocou na minha religião e tal, mas eu não disse nada. Falou que era ateu e podia provar pra mim em algumas horas que Deus não existia. Aí eu só ri. Depois eu disse, coitado, eu precisaria de 3 segundos e ele precisaria de algumas horas. Eu precisaria de 3 segundos para provar a existência de Deus e ele precisaria de algumas horas para provar a inexistência. E eu vi que ele não era ateu, ele era frustrado com alguma coisa. Mas depois eu encontrei esse cara. E todo sábado eu encontro. E ele trabalha numa área, hein? E a gente vai lá e eu trabalho. E eu sempre abracei ele, irmão. Sempre cumprimentei. Mas esse cara, como uma cobra, irmão, esperou a hora certa para dar o bote e se vingar. Mas ele não conseguiu me pegar. Então ele foi aonde? Uma pessoa que sabia que era meu filho, para atingir meu filho, para tocar em mim. Ele ainda perguntou se é o filho do Messias, né? Então ele fez algo, não quero entrar em detalhes, prejudicou meu filho, tudo para se vingar. Como uma cobra peçonhenta que esperou dar o bote. É triste porque algumas pessoas que eu conversei viram que eu não falei nada com esse cara. Não ofendi diante dele falar que era ateu, porque para mim não existe ateu, existe um idiota frustrado com Deus, né? E aconteceu alguma coisa na vida dele, ele bota Deus como culpado. Foi assim na vida desse rapaz, que ele chegou a contar lá. O pai se separou da mãe, né? Eram cristãos, e aí quem levou a culpa? Deus. Deus levou a culpa. E aí ele ficou frustradinho com Deus, porque viu a mãe sofrer naquele estado de divórcio. Passou a desacreditar em Deus. Era um cristão, né? Ele acreditava, depois passou a desacreditar. E passou a ofender as pessoas que acreditam. E eu fiquei muito triste, porque no dia 17/12, quando ele fez isso, ele me cumprimentou, me deu um abraço. E sabe aquele abraço, só faltou o beijo. Então, hoje é natural eu, como carne, ficar revoltado de querer fazer justiça, mas a Bíblia me garante que maldição sem causa não prospera. E eu disse, Deus, faz justiça, porque ele não prejudicou só o meu filho, prejudicou a mim e prejudicou outras pessoas. Não quero entrar em detalhe, mas outras pessoas foram prejudicadas pela vingancinha desse rapaz.
Isso é lamentável, irmão. Uma pessoa, por não gostar da sua religião, né? Que falou que era ateu, e eu falei que eu servo de Deus, e ele fazer isso, sabe? Para prejudicar alguém, para exercer o ódio dele lá dentro. Mas depois eu pensei que se eu hoje catasse ele, matasse ele ou desse uma surra, eu sei como é que a mídia funciona. Ó, coitado, matou um trabalhador, por nada, coisa para não. Mas não funciona assim. A raiva vinha um momento, mas aí eu fazendo isso, eu seria pior do que ele. Eu não seria igual a ele, eu seria pior do que ele. Que é isso que o diabo quer. Então, nos últimos dias a gente tem visto muitas mortes, aparentemente parecendo que são banais. E nem todas elas são banais. Você tem que ir a fundo e ver quais são as consequências dessas mortes. Por exemplo, no Natal, um senhor num condomínio de luxo, ele bateu na porta do seu vizinho e matou eles a tiro. Mas o que acontece? Por causa de som alto, ele já tinha pedido para baixar, ele já tinha ido falar, mas quando saía aumentava o som. Então isso, irmão, gera o ódio. Não era só por causa da música, é por causa da falta de respeito. E isso tem acontecido. Então quando esse rapaz fez isso, me despertou uma ira, uma raiva muito grande. Vontade de fazer justiça, mas a gente entende que quando se faz justiça com as próprias mãos, a gente vai colher da mesma forma. E eu profetizo que o que ele fez de mal, que prejudicou várias pessoas, o que ele fez para me atingir, caia 10 vezes sobre a vida dele. Mas que dê tempo para ele refletir e ver o mal que ele fez, porque a gente aprende isso na vida. Você nunca vai ver alguém que faz o mal colher o bem. Vários meses se passaram e o cara estava só esperando a hora certa de dar o bote e prejudicar. Esse é o ser humano de hoje. Esse é o ser humano que apoia, bate palma, e ele tem costume de chamar quem faz as coisas certas de fascista, de racista, e o outro que está fazendo as coisas erradas, ele aplaude. Se você analisar, irmão, é muito triste, porque o cara me cumprimentava todos os sábados. Cumprimentava a mim e ao meu filho. E a gente abraçava, pô, bom dia, como é que você tá? Mas ele estava maquinando mal. E você tem que aprender uma coisa. Não foram os inimigos de Jesus que denunciou ele, que traiu ele, que bateu nele, que espancou ele, que matou ele. Não foi. Foram as mesmas pessoas que estavam do lado dele, que andavam com ele, que estavam junto com ele. Um exemplo que todo mundo conhece, o próprio Judas. E nós estamos vendo muitas pessoas com o espírito de Judas. Vocês viram que aquelas pessoas que eram os fariseus, os escribas, né, os doutores da lei, homens bem-sucedidos, eles estavam ali propagando a paz e o bem. E quem fez toda a maldade foram eles. Vocês viram que o povo que estava ali com Jesus, vendo com seus próprios olhos os milagres, eles viram. Eles viram quando o cego Bartimeu foi curado. Eles viram como aquele homem desceu do telhado, foi curado. Eles viram como na Porta Formosa aquele homem foi curado. Eles viram quando Lázaro foi ressuscitado. Eles viram. Mas o mais interessante é que quando Jesus faz uma oração, ele diz assim, Pai, eu sei que tu me ouve, mas por causa da multidão, Lázaro, sai para fora. O que ele quis dizer? Essa mesma multidão que eu salvei, que me gritou, Hosana, Hosana nas alturas, Rei dos Reis, que estava atrás de mim comendo pão, comendo peixe, essa mesma povo aqui, que eu ajudei, que eu restaurei vidas aqui, eu curei gente que está aqui atrás de mim, são eles que vão gritar, crucifique. Ou seja, eram todos aqueles que abraçavam Jesus e abatiam no ombro dele. E hoje não é diferente. Aquele que bate no teu ombro, que frequenta a tua casa, que entra, que te chama de brother, de parceiro, é esse que você tem que ter cuidado. Porque o seu inimigo não tem acesso à sua casa, nem está perto de você, se é que tu tem. Mas é o seu amigo. É aquele que te elogia, que dá um tapa nas tuas costas, fala, tô contigo. E hoje eu vi ali aquela situação daquele senhor, não me interessa quem ele foi, nem o que ele fez, eu não preciso saber disso. Mas eu vi ele sozinho com o cachorro. Ele dividindo a comida com o cachorro e comendo com muita fome. E eu entendi. Jesus também ficou sozinho. Jesus também ficou sozinho. E algumas pessoas vão entender que na fase da vida não tem nada pior do que ficar sozinho. Ser abandonado por filhos, talvez por cônjuge, por parente, por irmãos, mas ser lembrado quando eles precisam de você. Que fica uma reflexão. Diante da maldade que eu sofri esses dias, que venho sofrendo de muitas coisas, não são meus inimigos que estão fazendo.
São pessoas próximas. Diante das calúnias, diante das mentiras, diante de toda coisa. E eu tenho como provar. Mas, infelizmente, Deus disse, se cala. Quando Deus disse cala, é porque ele está dizendo, eu farei justiça, e não você. E não tem nada pior do que se calar diante de uma acusação, você tendo toda a prova de que a pessoa que te acusa está errada. É duro demais, é doído demais. E quem me conhece sabe que eu falo, que eu bato de frente, que eu vou e tudo, mas ser tratado com silêncio. E para piorar, eu tenho me calado até nas minhas orações e o pior silêncio é o silêncio da resposta de Deus. Quando você pede para ele fazer justiça diante do que você tem sofrendo, diante dos ataques, diante das coisas que estão acontecendo, e vindo os inimigos vencendo, não cai essa ficha de Deus está trabalhando, ele trabalha no silêncio. Irmão, não tem nada pior do que um filho pedir algo para o pai, pai, você pode me ajudar nisso? Pai, você pode fazer para o pai virar as costas em silêncio. O silêncio é uma resposta que dói, irmão. E nós não estamos aqui para ouvir o silêncio, a gente quer uma resposta de tudo. Então, por mais que esteja doendo para você, porque eu não quero entrar em detalhes do que está acontecendo comigo, eu pensei 2 vezes em voltar ali, levar um cobertor, levar uma calça, uma bermuda, um tênis, levar uma marmita para aquele senhor. Porque na minha mente parece que não valia mais a pena ajudar ninguém. Porque foram as pessoas que eu ajudei, com um abraço que apunhalam nas costas. Eu sei que a justiça vem. Mas nem Jeremias viu todas as justiças de Deus chegar. Eu também talvez não verei. Mas eu sei que ela vai chegar. Então não se misture e nem se junte com quem faz o mal. E não se pague o mal com a maldade. O mal vence por si próprio na vida daqueles malfeitores. Está todo mundo comemorando hoje, desde ontem, que se dizem cristãos, que se dizem servos de Deus, vangloriando, comemorando tudo aquilo que Deus abomina. E se você mostra a verdade, eles não querem, porque a verdade ela queima no colo do mentiroso. E se você quer provar, eles não querem a sua prova, não. É assim. É como aquele marido que sabe que a mulher trai, sabe que ela usa o dinheiro dele, sabe tudo, sabe que ela tem vários amantes. Quando alguém fala que ela está sendo traída, ele, não quero saber. Ela é minha esposa, ela cuida de mim. Porque ele se conformou com tudo aquilo. E nós vemos um povo que se conformou com tudo que é ruim. Sabe por quê? Porque o povo que você dá o que comer, eles não se importam com o que está sofrendo, não se importa nada. Eu estou tendo de graça. Não vou me levantar daqui. Fica essa reflexão para você. Não pague mal com mal, mas pague o mal com o bem.